depois é o chamado pão de abelha, que é o pólen ao ser guardado dentro dos buraquinhos da cera. Ele é calcado e é tipo feito uma massa, e então aí o pólen passa a chamar-se pão de abelha. É a diferença. Todas têm geleia real até ao terceiro dia. Sim. Todas. Ou seja, o mel elas guardam, é uma reserva, é uma maneira do néctar não se estragar. Não se estragar. A floresta é repleta de entidades mágicas. Tem duendes. Picaste. O que é que as abelhas comem? Começando de um princípio, desde Não, que as abelhas do era melhor. não são abelhas, são larvas. São alimentadas com pão de abelha. O que é pão de abelha? É pólen, que elas trazem das flores e depois amassam, e esse pólen depois chama-se pão de abelha. Ou seja, basicamente são alimentadas com o pólen e com o néctar que as abelhas trazem das flores, ou com o mel que tem dentro da colmeia, que já foi feito com o néctar que veio das flores. Começando nesse primeiro ponto, se for uma larva normal, os primeiros 3 dias é alimentada com geleia real. A partir desses 3 dias passa a ser alimentada com pólen e mel, ou néctar. Pronto, pode-se dizer das duas maneiras. Se for uma larva de abelha rainha, só vai ser alimentada com geleia real, que é a diferença principal. Até ao fim, até nascer. Até o opérculo ser tapado, até ser operculado. As abelhas mesmo em si, normais, o que é que elas comem? Penso, comem exatamente a mesma coisa, alimentam-se do pólen, que depois é o chamado pão de abelha, que é o pólen ao ser guardado dentro dos buraquinhos da cera. Ele é calcado e é tipo feito uma massa, e então aí o pólen passa a chamar-se pão de abelha. E também com o pólen que elas trazem, com o néctar que elas trazem das flores, que acabam por armazenar e transformar em mel, e elas ao mesmo tempo também se vão alimentando, penso tanto de uma coisa como de outra também. Sim, porque ou seja, elas não vão só produzir mel e só quando já é mel é que elas vão se alimentar. Ou seja, o mel elas guardam, é uma reserva, é uma maneira do néctar não se estragar. Não se estragar. Porque o mel, o que dizem, o mel é o carboidrato que elas utilizam para servir de carboidrato, em termos de proteínas, vitaminas e essas coisas. E o pólen é uma proteína. A rainha põe o ovo e depois elas passam a pôr geleia real para os primeiros dias de vida a larva ter onde se alimentar. É só ali 1 dia ou 2. 3, dizem que é 3. A partir do terceiro dia começam a alimentá-las com néctar e com pólen. É a diferença. Todas têm geleia real até ao terceiro dia. Sim. Todas. Tanto a rainha como o zângão, como a outra abelha. Todas. Depois, a partir dali, o zângão deixa de comer geleia real, as larvas para as operárias igual, e só a rainha continua com a geleia real, que é o que faz depois a diferença de umas abelhas para as outras. A velocidade de crescimento, o tamanho E a composição da abelha em si. E a composição né? da Faz abelha com que a também. rainha seja diferente. Sim. A diferença de uma abelha, de uma larva ser alimentada só com geleia real, que é o caso de uma abelha rainha, nasce ao fim de 15 dias e nasce com praticamente o dobro do tamanho de uma abelha trabalhadora normal, enquanto que a abelha trabalhadora normal nasce ao fim de 17, 18 dias, à volta disso, e pronto, mais pequenos. E a alimentação basicamente é que deve fazer essa diferença, porque o que se sabe, tanto a abelha trabalhadora como a abelha rainha, qualquer uma delas nascem de um ovo fecundado, faltava o termo. Era isso que dizia. Não é ovo da E o galinha para zângão? dizer que é o ovo galado, mas Então, pronto. nesse caso, por estás a fazer essa distinção, é porque o zângão já não. O zângão já não, o zângão nasce de um ovo que não é fecundado. O que acontece quando uma colmeia fica zanganeira, que é no caso de ficar sem a abelha rainha, as outras abelhas normais, algumas delas desenvolvem os ovários, começam a depositar ovos
Pois como esses ovos não são fecundados, as abelhas normais nenhuma normalmente acasala com os zângãos, as colmeias ficam zanganeiras porque a partir daí só nascem machos dentro da colmeia. Sabes se nessa altura elas desenvolvem esse sentido? Eu sei que é pelo cheiro que fica na colmeia, ou que É pela falta do cheiro, que deixa de lá estar, a falta da feromona da mas rainha. que elas, por exemplo, podem ter outra alimentação nessa altura que... Não, penso que há alimentação que é igual. Então era algo que todas podiam desenvolver a qualquer momento. Era, mesmo só... não desenvolvem devido à feromona que a abelha rainha deixa na colmeia. Ou seja, a abelha rainha é conhecida pela aquela feromona que ela deixa, que é o cheiro que é próprio, tanto que se tu meteres duas abelhas rainhas ao lado uma da outra, elas matam a que não é da colmeia. Elas sabem qual é, conhecem a que é da colmeia pela feromona. E essa feromona funciona como um inibidor que não deixa com que as outras abelhas desenvolvam o intuito, o objetivo de pôr ovos, nem o aparelho reprodutor se desenvolve a jeito delas porem ovos. Portanto, que ao fim e ao cabo acaba por ser uma coisa que é um bocadinho esquisita e contraditória, porque é assim, elas conseguem desenvolver, mas nunca conseguem se reproduzir porque elas nem sequer acasalam com um macho, com um zanga. Portanto, só aí à partida as coisas já não jogam bem, né? Mas em princípio é assim que a coisa funciona.